No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você, utilizando um caso real, como o planejamento virtual é uma ferramenta importante em cirurgia ortognática. Olá, pessoal! Eu sou a doutora Ana Cecília, sou cirurgiã bucomaxilofacial e implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e hoje eu vou conversar com vocês sobre planejamento virtual em cirurgia ortognática. Então, para começar, vamos entender o que é essa história de planejamento virtual, né? Então, planejamento virtual é um meio que o cirurgião utiliza de fazer o planejamento da cirurgia ortognática utilizando um software de computador. Então, assim, resumidamente é isso. Então, o cirurgião, ele utiliza a tomografia computadorizada do crânio do paciente, fotos padronizadas da face do paciente, coloca esses dados nesse software no computador e o software permite que a gente visualize a estrutura óssea do paciente, a estrutura de tecidos moles e possa movimentar essas estruturas da forma que achar melhor. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Bom, vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, aqui é o exemplo da imagem que o software me mostra. Então, ó, aqui é o inicial, como é o paciente antes, e aqui o planejado, né? E aí eu posso fazer várias movimentações diferentes e posso mostrar isso aqui para o paciente. Então, ó, aqui consegue ver que a maxila aqui, que é esse osso, está mais tortinho, e aqui como foi planejado, beleza? Então, ó, consigo ter várias imagens, ó, a mandíbula tortinha, que é o real, né, e aqui o simulado pelo software, que seria o planejamento da cirurgia, beleza? E por que esse planejamento virtual é importante para o paciente, né? Não é uma ferramenta só que o cirurgião utiliza. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como é legal o planejamento virtual. Então, vamos fazer uma analogia, assim. Então, por exemplo, você tem lá, quer fazer uma viagem, tem o seu dinheiro lá que você guardou com muito suor, e aí você vai lá e pergunta para alguém: ah, mãe, para onde você acha que eu devo ir? Aí sua mãe fala: ah, vai para Paris. Aí o que você faz? Vai lá, pega seu rico dinheirinho que você demorou tanto tempo para juntar, compra a passagem só porque a sua mãe falou e espera o dia e vai para Paris? Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, assim, numa situação dessas, o que você ia fazer? Ah, Paris, beleza, vou pesquisar sobre Paris. Então, você ia pesquisar, ver se realmente é um lugar legal para ir. Depois disso, você compraria a passagem e iniciaria ali, então, um planejamento da sua viagem, né? Ia fazer um roteiro, escolher os melhores locais para ir, quanto tempo que você ia gastar em cada roteiro, cada ponto turístico. E aí, quando você chegasse finalmente na sua viagem, a viagem poderia ser muito mais bem aproveitada e, além disso, você, durante o processo de construir o roteiro, ia estar participando da sua viagem de uma maneira muito mais intensa e tendo certeza que você ia chegar lá e ia conhecer um tanto de lugar legal, porque você já sabia antes, né? Você já pesquisou antes. Então, o planejamento serve para isso. E o que tem isso a ver, né, com a cirurgia ortognática? Tem a ver que o planejamento virtual é justamente esse roteiro do paciente de cirurgia ortognática. Então, ele funcionaria aí como o roteirinho de Paris, né? O roteiro para o paciente de cirurgia ortognática poder ter a segurança de que o tratamento dele vai ser bem feito, que seria, então, a viagem, entende? Então, a partir do momento que ele consegue ver, visualizar ali a estrutura óssea dele, visualizar o defeito que ele tem, né, a patologia que ele tem, visualizar também o planejamento que o cirurgião fez de correção desse problema, ele consegue participar muito melhor do tratamento dele, ele consegue assimilar muito melhor o diagnóstico, e aí ele consegue realmente entrar naquela viagem que é a cirurgia ortognática, né? Muito mais seguro de que o resultado que ele vai ter vai ser muito positivo.
E isso é fundamental quando a gente lida com a nossa saúde. A gente precisa ter segurança de que o que a gente está fazendo vai ser bom para a gente realmente. Então, até pouco tempo atrás, quando a gente não tinha essas possibilidades aqui de, de recurso, né? O paciente ia no consultório, eu dava o diagnóstico para ele, lógico, que embasado, né? Falava, olha, você tem isso porque eu identifiquei isso em você e tudo, e para corrigir esse problema, a gente vai ter que fazer uma cirurgia assim, assim, assado. O paciente ficava muito dependente de acreditar no que o cirurgião está falando. Tanto é que acontecia muito de um paciente procurar 2, 3, 5, 10 opiniões de cirurgiões diferentes não é nem para encontrar o cirurgião que ele se identificasse mais, mas para ter certeza de que o diagnóstico era correto. Por quê? Porque ele não conseguia identificar, ver realmente, né? E aí, por meio do planejamento virtual, a gente consegue realmente mostrar muito melhor para o paciente o problema dele e mostrar a solução desse problema, né? Então, é uma ferramenta muito útil, tanto para o cirurgião, isso é óbvio, mas para o paciente também é uma ferramenta muito legal. E eu queria mostrar para vocês isso mostrando um caso de verdade, que é o caso da Valesca. Então, a Valesca é uma paciente que me procurou com dor no rosto. A queixa dela era somente essa, que ela tinha dor no rosto, dor na região cervical, sentia muita dor e não queria mais sentir essa dor. Ela já tinha procurado outros tratamentos e nada tinha dado certo. Então, quando eu fiz o exame clínico da Valesca, eu logo percebi que ela tinha um outro problema, que chama hiperplasia condilar. E mostrei para ela que ela tinha esse problema. E ela falou: ah, doutora, então eu quero corrigir esse problema. Eu falei para ela: não, para corrigir esse problema, a gente precisa fazer uma cirurgia articular. Você precisa fazer essa cirurgia, ela é importante para você e tudo. Mas como a hiperplasia condilar trouxe repercussões na sua face, você não tem somente a hiperplasia condilar, você acabou desenvolvendo uma deficiência de maxila, a sua mandíbula ficou assimétrica e a gente precisa corrigir tudo isso com cirurgia ortognática. E ela falou para mim: não, doutora, eu não quero fazer essa cirurgia ortognática, eu não quero mexer com isso, eu quero resolver só cirurgia articular para poder resolver a minha dor. E o que eu falei para ela foi o seguinte: falei, Valesca, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar a tecnologia a nosso favor? Eu vou pedir para você um biomodelo e aí eu vou te mostrar o que é que vai acontecer. Aí ela, não, então tá bom. Então, nisso ela fez uma tomografia computadorizada, que eu já tinha, né, até feito antes para poder chegar ao diagnóstico. E a partir da tomografia computadorizada, a gente fez o biomodelo dela. O que é o biomodelo? Biomodelo é a estrutura óssea da paciente, mesmo é a tomografia computadorizada impressa. Então, a gente usa uma impressora 3D e aquela imagem que eu mostrei para vocês aqui da tomografia, ela pode ser impressa numa resina e vira um crâniozinho mesmo. Que, infelizmente, eu não tenho aqui para mostrar agora para vocês porque tá com ela, que ela já fez o tratamento e eu dei para ela o biomodelo. Então, mas eu vou mostrar para vocês aqui foto do biomodelo. E aí, por meio do biomodelo e, claro, de toda a apresentação que eu fiz para ela, que nós fazemos para todos os pacientes, então, assim, a apresentação do plano de tratamento dela, ela conseguiu perceber que ela realmente precisava de cirurgia ortognática. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, ela se não fosse o planejamento virtual, ela poderia ter feito um tratamento que não seria o suficiente para ela, porque ela desconhecia. E por meio do planejamento virtual, ela pôde perceber que realmente ela precisava daquilo. Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora. Acho que o Ramon vai colocar a imagem na tela. Eu não sei como que a gente vai fazer, mas por enquanto eu vou filmar com o meu iPad aqui a tela do computador para vocês entenderem. Então, a Valesca fez o biomodelo e aí ela pôde pegar ela na mão dela, né? Porque o biomodelo nada mais é do que ela própria, né? A estrutura óssea dela própria. E aí ela conseguiu ver aquilo que eu via e estava falando para ela e ela não conseguia ver. Então, olha só, aqui
a foto do biomodelo dela. E, ó, vocês conseguem ver como ela tinha a mandíbula tortinha, né? Então, aqui uma articulação e aqui a outra articulação. Olha como esse côndilo é muito maior do que esse aqui. Olha a diferença, né? E isso tudo ela conseguiu ver pegando e manipulando o modelo. Olha a diferença, olha a mandíbula dela, né? Então, olha só, esse côndilo, que é o côndilo que tem a hiperplasia condilar, e o outro côndilo. Então, olha o que o planejamento virtual ele proporcionou, né? Ela proporcionou ela enxergar o problema que ela tinha, tá bom? E aí, olha só, eu mostrei aqui pra ela, ó, aqui eu fiz a cirurgia no biomodelo, então eu simulei o que seria feito na cirurgia, fiz a osteotomia mesmo, né? Coloquei plaquinhas e parafusos para mostrar para ela como que seria feito e mostrei para ela qual seria o resultado se a gente só fizesse a cirurgia da articulação e não fizesse a cirurgia ortognática. Então, olha como ela ficaria. Então, a gente corrigiria o problema da articulação, mas ela ia ficar com uma assimetria muito grande, né? Com uma deficiência de maxila muito grande, que eu mostrei para ela. Então, depois que ela viu isso aqui, ela falou para mim, não, doutora, eu realmente tenho a minha maxila deficiente, ela tá torta, a minha mandíbula tá torta, e já que eu vou fazer cirurgia mesmo, já que eu vou ter que entrar nessa jornada, eu quero fazer tudo que eu tenho que fazer, porque eu percebi que a cirurgia ortognática é importante para mim. E foi isso que a gente fez. Então, depois eu fiz o planejamento fazendo a cirurgia ortognática e mostrei para ela, que foi isso que eu mostrei para vocês antes. Então, olha só como ela era agora, né, antes da cirurgia, e como que ela ficaria no final do tratamento. Então, ó, o que a cirurgia ortognática ia proporcionar para ela? Tá vendo? Olha a diferença do antes e do depois, né? E aí, ela permaneceu com uma simetria aqui nos ângulos, porque isso aqui não era mais passível de ser resolvido com cirurgia ortognática, então ela ainda ficaria com um remanescente aí de assimetria de 4 milímetros, mas essa assimetria antes era de 15 milímetros. Então, ela conseguiu visualizar isso, né? Inclusive saber que ela terminaria o tratamento dela ainda um pouco assimétrica. Então, olha a segurança que ela está tendo de entrar nessa jornada, né? Por meio do planejamento virtual. Isso não seria possível, ou seria possível, mas de uma maneira muito mais difícil dela entender que ela precisava do procedimento e que ainda ia resultar uma diferença, né? Uma assimetria que foi programada. Ela já vai sabendo que isso vai acontecer. Então, é segurança para o paciente, segurança para o profissional. E por meio disso, eu ainda pude mostrar para ela que ela se beneficia se ela colocar um implante facial permanente no lado que está assimétrico para a gente poder corrigir essa assimetria. Mas ainda precisa esperar os tecidos se assentarem, não era ideal fazer isso no mesmo procedimento. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Então, eu espero que tenha dado para entender que o planejamento virtual é importantíssimo para o cirurgião, é a ferramenta de trabalho que a gente utiliza no cotidiano, mas que para o paciente é uma ferramenta de visualização muito útil e faz com que ele se sinta muito, muito, muito mais seguro do diagnóstico e do plano de tratamento. Beleza? Se vocês têm dúvida a respeito disso, de como que é feito, quer algum outro tipo de aprofundamento nesse assunto, que eu mostre outros casos para vocês, deixa para mim aqui nos comentários. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @perfilcirurgia. Lá a gente tem conteúdos novos todos os dias, posts muito legais por lá. E não deixa de se inscrever aqui no canal também. Beleza? Um beijo, até o próximo vídeo.